Brasília o cargo que conquistou nas urnas em outubro. Vai ser o 38º presidente da República. Hoje, ele revisou o discurso de posse. A sede do governo de transição foi desativada hoje, depois de 2 meses funcionando neste prédio do Centro Cultural Banco do Brasil. O presidente eleito passou o dia na residência oficial do Torto. Pela manhã, o irmão dele disse que Bolsonaro estava preparando o discurso de posse e que toda a família está em Brasília. Tá tranquilo, toda a família, minha mãe tá aí de 91 anos, tá preparando o discurso dele agora, tá? Então tá normal, uma coisa simples, igual a casa de vocês, não tem mistério. Durante todo o dia, apoiadores fizeram homenagens em frente à residência do Torto. No fim da tarde, o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se reuniu com Bolsonaro e disse que o discurso já foi revisado. Acabamos de revisar. Vai ser um discurso de muita fé no Brasil que vai mudar. Um dos primeiros atos do presidente Jair Bolsonaro deverá ser a edição de um decreto para facilitar a posse de armas de fogo, uma promessa de campanha. O texto está sendo elaborado pelo futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. De acordo com Onyx Lorenzoni, deverá ser editado já na quarta-feira, dia 2 de janeiro, trazendo 2 mudanças importantes no Estatuto do Desarmamento. O registro de posse passaria a ser permanente e a autorização para o registro ficaria mais simples. Hoje, a autorização é dada pela Polícia Federal, que pode aceitar ou não a justificativa do pedido. Na prática, Bolsonaro quer diminuir as exigências para a posse. Não está tratando do porte, a autorização para andar com a arma. Quais os critérios objetivos? Uma vez o cidadão fez lá o psicotécnico, fez o teste de habilidade de uso, fez o teste de conhecimento de legislação, ele não tem antecedentes criminais. Então, diante da lei, ele está apto, o que ele vai receber? Ele vai ver a concessão da posse de arma para sua casa, para sua fazenda, para o seu sítio, ela passa a ser um direito do cidadão e não mais uma outorga discricionária do Estado. Ele está pronta para a cerimônia de posse, com a expectativa de receber até 500 mil de pessoas. O roteiro previsto para a posse começa pouco depois das 2 da tarde. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, e a mulher Michele sairão da residência do Torto em direção à esplanada dos ministérios. Na Catedral de Brasília se encontram com o vice-general Hamilton Mourão e sua esposa, Paula Mourão. Até 6 mil agentes farão a segurança, alguns deles à paisana, durante o percurso. Atiradores de elite ficarão posicionados no alto de prédios. Até mísseis antiaéreos, capazes de abater aviões, poderão ser usados. O espaço aéreo estará fechado num raio de 7 quilômetros. Os organizadores esperam um público entre 250 mil e 500 mil pessoas. Uma equipe de 46 policiais federais fará a segurança aproximada do presidente durante o trajeto. Da Catedral, às 2h45 da tarde, o presidente eleito e a mulher seguem de carro até a próxima parada, seguindo o roteiro ensaiado 2. Guia para quem quiser benefício integral. Um ano.
ano a mais de idade ou de contribuição. O presidente Michel Temer deixa de editar o decreto de indulto de Natal para presos. Um homem desrespeita a ordem da justiça para se manter longe da ex-mulher. Ela sofre uma emboscada com o assassinato do namorado E com o sequestro do filho. Numa entrevista exclusiva, o primeiro-ministro israelense diz que quer assinar logo acordos de cooperação com o Brasil. Os corredores africanos reafirmam a supremacia na São Silvestre 2018. Nossos repórteres mostram como vai ser a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro no primeiro dia do ano. E como o Brasil e o mundo prepararam as boas-vindas para 2019. Feliz Ano Novo! O Jornal Nacional está começando. Em 2018 chega ao fim com a notícia de mais um caso de covardia brutal contra uma mulher e o desrespeito a uma medida de proteção determinada pela Justiça. A família de Larícia parou num posto no sábado quando estava saindo para viajar. Assim que ela entrou no carro, um homem chegou e atirou contra o namorado dela. Depois a obrigou a entrar no carro dele. Voltou e atirou mais 2 vezes contra Roberto Lemos dos Santos, de 50 anos, que morreu na hora. O atirador é José Antônio de Assis, ex-marido de Larícia. Já sacou a arma para atirar. A hora que eu vi, eu tentei ir para cima assim, ele já disparou e já me puxou pelo cabelo, foi me levando para o carro, que eu saí sem nem poder olhar para trás, sem nem poder dar socorro. Eu pensava nos meus filhos que estavam dentro do carro. Logo depois dos disparos, um dos meninos que estavam no carro saiu correndo. Nem ele, nem o irmão, filhos de outro relacionamento de Larícia, ficaram feridos. Ela conta que viajou amarrada dentro do carro por mais de 400 quilômetros. José Antônio soltou a ex-mulher em Pontes e Lacerda, mas, segundo Larícia, ele sequestrou o filho deles, Heitor de Assis, de 4 anos. Larícia e José Antônio se separaram em julho, depois de um casamento de 5 anos. Ela conta que o ex-marido não aceitava o rompimento e que a sequestrou, agrediu e estuprou no mês passado. A justiça decretou uma medida protetiva que proibia José Antônio de se aproximar da ex-mulher. Me xingava que eu estava totalmente apaixonada e como que o amor que eu tinha por ele tinha acabado, que não era possível, mas eu tinha que dar essa oportunidade para ele. A Larícia registrou a queixa na central de flagrante que está de plantão nesse feriado. É que a delegacia da mulher de Cuiabá está fechada, em recesso pelo Réveillon. A equipe especializada nesse tipo de crime só vai assumir a investigação do caso no dia 2 de janeiro, quando a delegacia reabre e está marcado o depoimento da vítima. Mato Grosso é o segundo estado mais violento para mulheres. Só entre janeiro e agosto deste ano, a Justiça determinou quase 6 mil medidas protetivas. De janeiro a outubro, foram 66 feminicídios. O estado tem 7 delegacias da mulher, 2 na região metropolitana da capital. Mas elas só funcionam em dias úteis e em horário comercial. É um contrassenso que as delegacias fechem nos finais de semana, feriados e à noite, porque é o período onde os crimes mais acontecem. Dá uma sensação de que a violência contra a mulher é um crime menor, que ele não vai ser punido, que ele pode ser relevado, e não é. A polícia de Mato Grosso declarou que, fora do horário comercial, as vítimas devem registrar queixas nas delegacias comuns e que José Antônio de Assis é procurado nos estados vizinhos e também na Bolívia. Quem tiver informações pode ligar para o Disque Denúncia no número 197. O presidente Michel Temer decidiu que não vai editar o decreto de indulto de Natal este ano. O do ano passado está sendo julgado no Supremo porque o presidente incluiu condenados por corrupção. Foi uma semana de idas e vindas. O presidente Michel Temer primeiro havia decidido não conceder o indulto, mas depois de um apelo da Defensoria Pública da União, que alegou a necessidade de se combater a superlotação dos presídios, resolveu reavaliar a questão. Ouviu assessores e ministros, refletiu por alguns dias e agora, a poucas horas de deixar o governo, a decisão final. Temer desistiu de assinar o decreto de indulto de Natal este ano.
É a primeira vez desde o fim da ditadura militar que um presidente da República não concede o indulto de Natal no fim do ano. O decreto, que permite ao presidente perdoar crimes de pessoas que estão na cadeia, está previsto na Constituição. Em 2017, o indulto de Natal de Michel Temer foi suspenso por uma liminar da então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, depois de ser contestado pela Procuradoria-Geral da República, que viu risco de condenados na Operação Lava Jato serem liberados pelo decreto. O decreto de Temer estabelecia que quem tivesse cumprido 1/5 da pena em caso de crimes sem violência ou grave ameaça no dia 25 de dezembro de 2017 poderia receber o perdão, sem limite máximo de pena para concessão. O indulto incluiria até condenados por corrupção. O caso foi relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que em março deste ano liberou parcialmente o indulto de 2017, mas com novas regras. Poderiam sair da cadeia apenas os presos que cometeram crimes sem grave ameaça ou violência e que cumpriram 1/3 da pena. A condenação não poderia ser superior a 8 anos de prisão. E foram excluídos os chamados crimes do colarinho branco, como corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. No fim de novembro, o plenário do Supremo analisou o caso. O placar estava em 6-2 pela manutenção do decreto de indulto, mas o ministro Luiz Fux pediu vista e o julgamento foi interrompido. Entraram em vigor hoje as regras novas para se aposentar com benefício integral. O trabalhador vai precisar ter 1 ano a mais de idade ou de contribuição. O Laerte não vê a hora de ficar assim, com a família. Só que vai ter que esperar mais. Eu estava vendo a coisinha ali no horizonte já e está indo para mais longe. A gente entende que é a lei, que todo mundo está sujeito a isso, mas é uma coisa bem chata, né? A lei da qual o Laerte está falando é o cálculo da aposentadoria com benefício integral. Essa regra mudou um pouco a partir de hoje. Para receber o benefício integral da aposentadoria, o homem precisa contribuir para a Previdência por pelo menos 35 anos e a mulher por 30 anos. E, além disso, fazer uma conta. Somar esse tempo de contribuição